E você pega os Estados Unidos, ele foi assim, acabou com a inovação dos Estados Unidos, tudo começou lá, em relação a criptomoedas, e aí você simplesmente acabou com toda a inovação, as grandes corretoras foram pra China, Binance e várias outras, e você travou todo o mercado americano, que agora tá voltando, né, por graças ao Trump. Então eu vejo assim, que Mas quem quebrou a FTX foi a Binance. A Binance sempre foi, inclusive o CZ, ele tem parentes que são alta cúpula do exército e do Partido Comunista Chinês. Ele nunca saiu dos Estados Unidos, a Binance começou já, os donos da Binance são intimamente ligados à China, velho. Não, o que eu tô querendo dizer é que Foi ele que fudeu, foi ele que quebrou a FTX, que era do vagabundo, pelo menos o Testa. O pai e a mãe eram íntimos de Obama, essa galera toda, mas o que eu tô querendo dizer é que Tinha 80%. Não era o cara que era rico com 80% da moeda dele? Esse cara? Isso, como é o nome? Não, o pai e a mãe dele eram caras do topo do Partido Democrata. Tipo assim, a menina que ele comia, que a galera toda comia, né? Isso, a Caroline Anderson, né? Isso não tinha que ela fazia orgia com a porra toda lá, não é? Essa menina também era filha de um cara que, tipo assim, eram todos caras do CVM de lá. Tipo assim, pegava o filho do cara que era de conselheiro da CVM, da SEC americana. Tá falando FTX. Isso, pra botar no conselho do negócio, pra botar na orgia, droga, porra toda, ganhar todo mundo milionário, exatamente. E fala de doação de campanha, né? Os caras não quebraram o cara, os caras quebraram porque o negócio é esquisito. A FTX foi um mensalão ucraniano. Então... Biden ganhou a eleição. O cara que doou pra maioria dos Então o CZ tava certo. Nessa daí ele tava certo. Não, Nessa. é isso. O democrata pisou no pé do chinês, o chinês foi lá e retaliou a uma coisa que ia doer, que era não só dos Estados Unidos, mas da patota que tava no poder, não é isso ou não? É porque assim, o cara tem 80% do negócio e dizer que é rico, 80% do negócio que é só dele é estranho, né? Não. É coisa, meu carro vale R$1 bilhão, tá, amigo? 80% é meu. Né? O carro 80% é meu, 20% é de vocês. Mas compre. Não, mas eles fizeram reserva fracionária de Bitcoin, porra. Claro. O cara negociava Bitcoin que não existia. Você vende a 1%, não, né? foi um prejuízo do caralho. Tipo assim, o cara eram ladrões mesmo, da pior espécie. E o CZ tava comprado. O CZ é gente que tem game nesse caso. Como? Ele tava comprado na porra dessa Não, moeda. ele era sócio de alguma. Ele nunca foi sócio da FTX. Ele era Não, sócio. ele tava comprado na moeda. Tem moedas que ele tinha exposição, que eram controladas politicamente pela FTX. Isso. Não. Mas olha só, então... Aí ele chegou e quando a porra deu merda, ele disse assim, rapaz, eu compro sua base de clientes. Aí na hora que o cara teve acesso à documentação, aí ele meteu, não vou comprar não, de graça, essa porra é cara. Aí todo mundo quer... Aí a porra virou porra, não é isso não. A base de cliente era a seguinte, eu tinha 20%, vocês tinham... Eu tinha 80%, vocês três tinham 20%. Não, mas essa moeda não era nem... Essa moeda não era nem 10% do negócio. Eles tinham, por exemplo, tinha um token chamado Bolsonaro 2018 lá. Se Bolsonaro ganha, você não estava falando de derivativos, é um derivativo que se Bolsonaro ganhar, paga 1, se Bolsonaro perder, vale 0. Tinha Bolsonaro 2022, se Bolsonaro ganhar, vale 1, se Bolsonaro não ganhar, vale 0. As apostas de morte vão começar assim. Se tivesse uma corretora dessa, tivesse Lula, se Lula se reeleger ano que vem, aí teria lá, Lula 2030, se ele ainda é presidente de 2030, pode ser morte, impeachment ou renúncia, não é isso? Aí pode ter um alvo na cabeça. Pois é, se 1 milhão de pessoas apostarem R$1.000 numa porra dessa, dá quanto? É isso. Até o cara mesmo pega o dinheiro e vai embora, não é isso? É isso. Agora... Por isso que é perigoso, nesse ponto. Agora você pega, como é que chama, a regulação americana, né, do Fed e do próprio governo americano, ela acabou com a inovação dos Estados Unidos. Aconteceu a mesma coisa no Brasil em relação às criptomoedas, e eu acredito que esse seria o último tiro. Porque... Não, os Estados Unidos tá tendo inovação pra caralho. Mas não, eu tô falando agora com o Trump. Sim. Agora, agora eu tô querendo que o Brasil, com essa MP, iria ser o último tiro e acabar. Ela mata a localização. Porque assim, a gente não tem interesse nenhum para empresas virem pro Brasil e ficarem instaladas aqui. Você pode ficar na internet. E é isso que o Marcos Pinto não entende. É isso que ele precisa explicar para ele claramente. Não tem mercado imobiliário brasileiro não, porra. Se a bolsa triplicar, ainda tá perdendo em dólar nominal, porra. Não. A bolsa brasileira não existe, eu tô falando de localização. Eu tô falando de localização de empresas no Brasil. Se eu mato a isenção, eu mato o mercado. Eu mato o mercado que não está regulado ainda. O pior é isso, né? Não, eles estão ameaçando derrubar os sites na internet, como se ninguém soubesse que é VPN. É muito doido esse negócio. É muito doido esse negócio, porque o próprio governo, agora o governo, no caso do Banco Central, ele está terminando a regulação para dizer como as empresas podem ficar no Brasil. Como as empresas vão ficar no Brasil. E a gente está nesse processo que deve sair até outubro, novembro. E agora, no meio desse negócio, eu tô tributando antes das empresas chegarem. Talvez seja melhor esses caras tributar essa porra mesmo, acabar logo esse país. O melhor da reserva estratégica de Bitcoin também era melhor, na minha opinião, uma reserva estratégica do que ficar vendendo Bitcoin dos caras inocentes. Agora, se não que joga pelo menos fica pelo menos lá, né? Fica pelo menos guardado lá. Não precisava ficar na mão de ninguém do governo. Existem entidades reguladas. Não tem entidade regulada, não tem ETF no Brasil. Não podia a previsão legal mandar esses Bitcoins ser custodiado por entidades que sejam autorizadas pela CVM, porra? Que é negociado em bolsa, porra? Eu não quis... Isso não existe? Não. Eu não quis interromper porque interromper o Renato, né, perde a graça, né? E eu sou
muito tedioso, né? Então, a estrela aqui é o Renato. Mas só para comentar um pouco os diversos temas, assim, uma palavra muito geral, né? Primeiro essa questão da disputa aí de narrativa, né, que você colocou, Roberto, sobre verdade e essa emergência aí de fake news, enfim. Eu acho que a gente ainda não sabe lidar, né, com essa diversidade de fontes de informação que a gente tem hoje em dia, né? Mas eu acho que se você consultar uma pessoa hoje na rua, né, em qualquer lugar, acho que no Brasil, nos Estados Unidos, as pessoas vão apreciar que elas têm diversas formas de se informar, né? Então você tem, acho que jornalistas bons, jornalistas ruins, né? Tem gente que faz ótimas matérias, né? A Piauí mesmo escreveu uma boa matéria sobre um banco, eu não vou dar nome, né? Mas eu li a matéria. Um banco, né? Com muitos dados, enfim, sobre o que está acontecendo e tal. Então tem gente séria, tem gente que investiga, que vai atrás. Mas eu acho que essa pressão diária, né, para também produzir conteúdo fica criando, e essa disputa por território, né, com aplicativo de mensagem instantânea e tudo mais, né? Ao mesmo tempo, você tem a facilidade, né, desses novos recursos, dessas novas ferramentas, até para tomada de decisão. A gente estava conversando aqui dessa questão da negociação de paz lá nos Estados Unidos, né? O próprio termo, né, era, se eu não me engano, era pursuing peace, né? Ou seja, tá no gerúndio, né? Não acabou, né? Tá no gerúndio, né? Até o nome do encontro. Procurando, né? Em busca de, né? Em busca de. E então, assim, eu acho que tem muito ruído, né? Você vê muito ruído e pouco conteúdo, né? Esse eu acho que é um problema, mas aquela coisa, né? O mercado das ideias tende a filtrar essas coisas, né? Por isso você tem que se informar por vários meios, né? Eu tenho um pouco essa visão, né? Mas você não acredita que parece que tem, né, um poder paralelo? E eu digo isso, vou dar um exemplo. Existem vários negócios no Brasil que têm dificuldade de entrar no país. E ao mesmo tempo, por exemplo, né, chega a CNN dos Estados Unidos, a BBC tem um poder enorme dentro do país, né? Não tô falando que seja um problema, mas narrativas globais são impostas contra homens extremamente poderosos como o presidente dos Estados Unidos. Não passa uma impressão que nós vivemos um poder paralelo, que a gente sabe lá quem que tá por trás dessas narrativas? Mas ninguém sabe. Aqui no Brasil, a mídia é bem contra o Trump, não? Totalmente. Para dar um exemplo. Tem um ponto que ele falou sobre ETF. ETF no Brasil só tem uma entidade que pode operar. Ninguém pode operar no mercado cripto com ETF. Nenhuma empresa do mercado cripto, nem Binance, OKX, nem Coinbase. Nenhuma dessas empresas pode operar em ETF. Sabe que é monopólio pesado. Quer dizer, é um dos piores monopólios que nós temos no Brasil. Se chama o monopólio da B3. Esse monopólio é absurdo. E inclusive o governo tem trabalhado, esse governo atual tem trabalhado para tentar quebrar esse monopólio. Tem um projeto de lei no Congresso Nacional, foi aprovado na Câmara e agora está no Senado, de infraestrutura de mercado financeiro, que é o PL 2926/23. É excelente esse PL. E que é recente. A história do Brasil, a bolsa maior era a Rio, né? Não. Cara, mas é porque tinha bolsa no Nordeste, né? Tinha bolsa na minha infância tinha bolsa na Bahia, velho. A bolsa de Fortaleza era riquíssima, a bolsa de valores regionais, que era a BVR, era fortíssima. Então hoje o monopólio de bolsa de valores é isso. Um dos objetivos do trabalho da frente parlamentar é abrir novas bolsas no Brasil. Porque tem um negócio esquisito, né? O pessoal de Chicago pergunta, caramba, vocês são os maiores produtores de soja do mundo. Por que vocês não fazem um preço? Quem dá o preço é Chicago. E aí não pode. Não pode porque a gente não tem um mercado. Não tem segurança jurídica. Não, a gente não tem a gente não tem segurança jurídica hoje de ativo. Mas não pode abrir uma bolsa? Cara, não consegue, porque a regulação... Tem lei nesse país? Vale a pena ser honesto? Legal é pesada. Você preferir negociar a regulação, porque é o seguinte, como a B3, vamos lá, aí tem a empresa X. A empresa X, ela não tem interoperabilidade hoje obrigatória no Brasil. Como, por exemplo, eu não consigo migrar. Hoje eu consigo migrar facilmente da Claro para Oi. Ou da TIM para Vivo, eu consigo migrar. Eu não consigo, por exemplo, comprar uma ação nessa bolsa aqui nessa bolsa aqui. Eu não tenho interoperabilidade interbolsa. Com a tecnologia que existe hoje é um absurdo, né? Tem absurdo, entendeu? É absurdo fazer isso. Em corretora de Bitcoin hoje em dia, você já negocia token da maioria das ações. Mas ela essa porra toda, né? Que nem a bolsa não sabe quem é o dono, porra nenhuma, né? Pode estar no Brasil, Renato. Mas ela não pode estar no Brasil, é esse o ponto. Essas empresas estão
na internet. Mas vale a pena empreender no Brasil? Cara, No Brasil vale a pena ser honesto ou vagabundo? É esse o ponto. Cara, É esse o ponto. Esse mercado, mesmo assim, tem muita gente tentando empreender no. Quem investe em país bolivariano merece o quê, velho? Cara, mas tem que ter. Cara, tem um monte de gente que investe, pô. Você investe. Seu negócio tá Formalmente aqui, pô. não, que negócio meu. Rodrigo, vem cá. Você fisicamente Formalmente eu não tenho. Formalmente vai não. tá aqui, ó, presente. Meu dinheiro eu já tirei do país, eu tô devedor aqui. Minha conta bancária é menos 300 mil, viu? Eu tô em short no Brasil, meu irmão. Desde a reeleição de Dilma é short total, não é isso? Rodrigo, você que é do Instituto Livre Mercado. E não me arrependi, não é isso ou não? Rodrigo, você que é do Instituto Livre Mercado, qual que é a sua otimista ou pessimista em relação à quebra desses monopólios brasileiros? Tudo é monopólio, né? Tudo é oligopólio e monopólio. Eu adoro a ideia de agorismo, tá, Roberto? Adoro a ideia de anarcocapitalista. Sou anarcocapitalista. Mega anarcocapitalista. Se tivesse um botão pra apertar agora e acabar com o Estado, eu estaria apertando ele nesse segundo, feliz da vida. Esse botão não existe. Você tem uma falha imensa no argumento de que não investe no Brasil. Fisicamente, meu querido amigo, você está sentado. Não, eu tô exposto fisicamente. Sentado. Mas isso não é investimento. O maior investimento que a gente tem, incomparavelmente, o maior investimento que a gente tem é na nossa pessoa. Não tem. Não, negativo. Falando em português... Todo mundo já tá morto aqui. Todo mundo aqui tá morto. Não tem ninguém nessa mesa aqui que vai estar vivo em 100 anos. Não. A gente já nasceu morto, não é isso? Ou seja, enquanto vivo, o presente dado é esse. Usando aqui temos cristãos, não sei se o Roberto é católico, cristão. Sou católico. Né? Como católico, a bênção que foi dada pra gente é essa aqui, ó. Não, a ordem que me foi me dada foi viver é Cristo e morrer é lucro. Essa foi a ordem que foi me dada. Mas amém. Se for pra morrer e pra desobedecer a ordem legal, se for pra morrer e pra não negar a Cristo, você ainda vai ganhar créditos, galardão como Marte, não é isso ou não? Pra negar Cristo, beleza, sem dúvida nenhuma. Mas tem uma coisa em guerra que é não vamos morrer, porque a gente tem sempre a próxima batalha pra lutar. Não, mas eles matam você em qualquer país do mundo que eles quiserem. A questão é que roubar, eles só vão roubar se você deixar, né? A gente tem que entender isso. Tipo assim. E como é que você acredita que esse processo... Primeiro ponto sobre avanço das ideias de liberdade. O Brasil, você viu o movimento liberal surgindo, você pegou o comecinho dele. Em 2007, quando o Instituto Ordem Livre, o Instituto Mises Brasil começaram, e eles são o começo dessa geração do movimento liberal. Com certeza. Porque ele morre em 94 com as privatizações, o movimento liberal implode. Ele implode completamente. Em 2007... Não, e com o modelo mais corrupto do mundo, né? Que é pra botar a raposa pra tomar conta do galinheiro, não é isso ou não? Ele implode. E em 2007, 2008, você vai ter tanto o Instituto Mises Brasil, como o Instituto Ordem Livre, do Diogo Costa, que hoje é presidente da FI nos Estados Unidos, e o Olavo de Carvalho, que começava a ganhar muita projeção a partir daqui, ao mesmo tempo, ganhando muita força. Significa que essa geração do movimento liberal, que faz você ter os seguidores que você tem, que faz você ter escritos que você tem... Não, que faz eu falar o que eu falei. Porque eu só tive acesso a esses livros através dessa galera, não é isso? Não? É isso. Que faz você falar, a rapidez que a gente tem isso. Na geração passada do movimento liberal... 15 anos. Vai ser justo, tem 17 anos. 17 anos no máximo, é nada. Nada em termos históricos. Nada em termos históricos. Só para você comparar, eu vou listar algumas pessoas. Eu tenho um cara que chegou na Câmara dos Deputados e disse: imposto é roubo. Deputado Gilson Marques. Olha só. Deputado Gilson Marques. O último liberal que a gente tinha na geração passada era o Roberto Campos. Cara, não tem como não ser otimista. Não, e que ele só se tornou isso pela experiência nos Estados Unidos, porque aqui nunca aprenderia isso, né? Não. O Gilson é de Pomerode. Não, eu tô dizendo o Roberto Campos. Se não tivesse saído daqui, nunca teria acesso a esse tipo de coisa. O Gilson é de Pomerode. Né? Você entendeu? O Gilson é de Pomerode. Aprendeu no Miss Brasil, na base da escola austríaca, na visão disso. Cara, assim, não tem... É porque você vendo só o esquadro no curto prazo, Supremo e tudo, e você não vê o big picture, você fica muito desestimulado. Mas se você entender o tamanho que a gente tem hoje na base no Congresso, as ideias de liberdade hoje, elas são majoritárias, pô. É comum senso hoje você falar sobre tem que medir o tamanho do Estado. Você não perguntar pra qualquer pessoa. Sim, mas ter arma também é majoritário e não passa nenhuma lei de armas. É o que eu tô falando. A mudança... os Estados Unidos, só pra você ter a mudança... Eu não sei se você conhece esse negócio chamado Federalist Society, que é um negócio do caralho lá. Que eles... Há 30 anos atrás, o judiciário dos Estados Unidos, não vou dizer que era igual ao Brasil, mas era uma desgraça. A Suprema Corte Americana era horrorosa, tudo errado, violação à liberdade de expressão, violação à Constituição, até chegar um cara chamado Antônio Scalia. A Suprema Corte Americana era uma desgraça. Em 81 foi fundado um negócio chamado Federalist Society. Hoje, são 44 anos depois, a Suprema Corte Americana é alinhada com esses princípios. Hoje.
mas demorou quase 35 anos para que a Suprema Corte passasse a ter maioria conservadora, para usar a expressão americana, desde então. Não é infelizmente, não é um trabalho de curto prazo. A gente chama de constitucionalista, de que respeita os valores dos pais fundadores. É uma desgraça, porque é originalista, é uma desgraça, porque assim, se a gente vê ali os últimos 6 anos, em termos de judiciário, é uma desgraça. Mas você começa a ver a Lexon surgindo, você começa a ver uma série de pessoas do meio jurídico, começando André Marcília, que é um cara que está crescendo muito na informação, Thiago Pavanato, tem um monte de jurista, eu mesmo sou vocal nessa pauta, que está falando sobre isso. Essa é uma mudança de perspectiva que, se a gente olhar só o imediato, aí você diz, caramba, bicho, olha o tanto de... Cara, tu vai falar lá em Goiânia hoje, vai estar lotado. Em Fortaleza, se não tava lá, sábado e domingo. Tá lotado. É absurdo. E o alcance, dezenas de milhões de pessoas. Cara, e isso só aconteceu porque lá atrás, os malucos lá do Miss Brasil começaram, o Hélio, e com muito, não só com dinheiro, afirmo isso, não só com dinheiro, mas com muita vontade de expor na cara, muito expor na cara. Dizendo coisas que eram absurdas para a maioria das pessoas. E aí... Que aí abre espaço para chegar um cara como eu e dizer, servidor público não devia votar, não é isso? Olha, antigamente você dizer isso anos atrás, hein? O Hélio hoje consegue participar na CNN todo dia. Sem escândalo. Não, é normal. Libertário, anarcocapitalista e falando coisa anarcocapitalista lá dentro. Não, mas o Roberto Campos, há 20, 30 anos atrás, chamava de Petrossauro, falava de fixação e tal. Ele era um. Não, como era o nome do cara que tinha no Manhattan Connection? Paulo Francis também botava pra fuder, não é isso ou não? Mas não era liberal, não era libertário. Não, mas falava de Petrossauro, de privatização, desestatização. Olha o tanto de parlamentares que a gente tem hoje. Você tem o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que estava defendendo, que vai ser o relator da reserva financeira para Bitcoin. Você tem a Carol Detone, liberalzaça, alinhada pra caramba. Você tem a... Imagine quem imaginava que um cara como Eros, um cara que foi eleito com 70% de voto feminino, um cara da igreja, propondo uma reserva estratégica de Bitcoin, não é isso? Nada a ver, porque a pauta vale a pena. É assim, se você tem que parar e analisar não só o resultado hoje, você tem que entender a projeção. A gente mesmo, você estava lá no começo, era 10 gato pingado, bicho, defendendo esse negócio, tudo maluco. Eu fui o primeiro professor a dar uma palestra que eu fazia para dar porrada, chamada Capitalismo em Favor dos Pobres. E era para chocar mesmo, para dizer assim, o capitalismo é bom pros pobres. Eu fui o primeiro em vários lugares do país, assim, mas é um trabalho que não começou hoje.